Olá, ouvinte da Rádio Justiça, bom estar com você em nosso encontro semanal. Continue comigo e confira nesta edição o papel do Judiciário na garantia dos acessos à saúde e à justiça digital. Não sai daí! TRF da Primeira Região garante fornecimento de medicamento a paciente com doença rara. Em entrevista, a desembargadora federal Kátia Balbino fala sobre o direito à saúde. E a Escola de Magistratura Federal promove seminário sobre acesso à justiça digital. Continue ligado. O drama de quem vive situações delicadas de saúde depende do fornecimento de medicamentos pelo poder público e precisa recorrer à justiça. É o tema da reportagem de William Nascimento que você ouve agora. A luta é pela vida. A frase, sem dúvida, resume o drama enfrentado por muitas pessoas diante de situações delicadas de saúde e que inspiram cuidados que nem sempre são custeados pelo orçamento familiar ou plano de saúde. A busca pelo tratamento médico necessário muitas vezes é emergencial e a saída nesses casos é quase sempre pela via judicial. É o caso do aposentado José Pereira. Aos 73 anos, ele foi diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática, ou seja, que tem causa desconhecida. Mexe muito com todo mundo dentro da casa. Pode até desequilibrar o lar se a pessoa não tiver equilíbrio suficiente para superar isso. Há uma necessidade de ser atendida essas pessoas com essa situação, porque os recursos financeiros que eles não dispõem para manter, pode até dar conta de comprar uma ou duas vezes, com sacrifício da família e tudo, né? Mas no futuro, dentro de 2 ou 3 meses, ele não vai conseguir comprar e vai morrer à míngua. O fato é que a doença de José é considerada rara e gravíssima e, quando não controlada, pode ser fatal. A garantia do tratamento depende de um único medicamento que pode custar de 20 a 29 mil reais a caixa, que dura apenas 30 dias. Diante da emergência, o aposentado não pensou 2 vezes e recorreu à justiça. A gente fica extremamente apreensivo de não ser acolhido, porque você não tem outra saída. A sua única saída é essa daí, assim como de milhares de pessoas hoje em dia. O advogado especialista em saúde, Gustavo Gamboa, que trabalhou no caso, explica a fundamentação que garantiu que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal arcasse com a compra do medicamento. A Constituição Federal, ela consagra o direito à saúde e deve ser propiciado a todos um tratamento mais adequado e eficaz, né, capaz de ofertar maior dignidade e, ao mesmo tempo, menor sofrimento para o paciente. O avanço mais recente a beneficiar cerca de 49 milhões de brasileiros assistidos por planos de saúde foi a aprovação da Lei Federal 14.454 em setembro de 2022. Com a nova lei, o rol de procedimentos passou a ser exemplificativo, permitindo que beneficiários de planos de saúde possam ter garantido o tratamento médico que não esteja previsto no rol de procedimentos da ANS, mediante comprovação científica de sua eficácia e autorização da Anvisa. Um ano depois da aprovação da lei, em setembro desse ano, a 6ª turma do TRF da Primeira Região confirmou decisão que garantiu o fornecimento de um medicamento que custa em média 10 mil reais a caixa, mas que ainda não tem autorização da Anvisa. O remédio, que tem referências internacionais, foi prescrito pelo médico da paciente, que luta contra um angiodema hereditário. A defesa da mulher alegou que o medicamento usado por ela desde 2008 está em falta no SUS, além de possuir baixa eficácia em face da doença, que é rara e fatal. Ao analisar o recurso, a relatora, desembargadora federal Kátia Balbino, observou tese do STF de que é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de um medicamento sem registro sanitário, em caso de demora da Anvisa em apreciar o pedido de regularização do remédio. A desembargadora federal Kátia Balbino explica que não se trata da judicialização da saúde, mas apenas da garantia de um direito fundamental. Não existe um cidadão que está com um problema de saúde, que não está obtendo o tratamento que ele acha que ele necessita, que os médicos dele disseram que são os melhores para aquela situação de saúde,
E aí ele vem ao judiciário face à negativa do Estado. Aí o judiciário vai passar a fazer uma análise técnica com auxílio do Natjuz, que foi criado exatamente para dar esse respaldo de detalhes que nós, formados em direito, não temos. E aí depois, analisando essas circunstâncias, e muitas vezes tendo que fazer perícia, pedindo laudos complementares, o magistrado vai analisar se existe um remédio no SUS disponível, existe um remédio mais barato, compara preços de remédio, esse remédio está aprovado no Brasil, na Anvisa? Não, está aprovado em que agência? Por que ainda não foi aprovado na Anvisa? Tem um atraso na Anvisa? A Conitec recomendou ou não recomendou? Quais são as razões da Conitec? Então, não é simplesmente bater na minha porta e dizer eu quero um remédio, isso aqui não é uma farmácia, né? Não é uma farmácia popular, mas existe aquele cidadão que, querendo lutar pelo seu direito à vida, né? Ele vai buscar o melhor tratamento, um tratamento que dê a ele cura ou alívio. Para falar sobre a situação de quem recorre à justiça para ter o direito à saúde protegido, o repórter William Nascimento conversou com a desembargadora federal Kátia Balbino, que atualmente é a coordenadora do Comitê Executivo da Saúde do Distrito Federal. Doutora, é razoável que o cidadão ingresse com ações na justiça a fim de garantir a concessão de um medicamento? Eu diria que não lutar pela própria vida é suicídio. Então, eu acho legítimo que todos lutem pela própria vida, pela vida dos seus filhos, vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, eu acho mais do que legítimo, né, a luta pela saúde, a luta pela vida. Sei que existem vários magistrados que atuam na área de saúde que sempre se preocupam muito com o lado orçamentário. E não vou dizer que eu não tenha preocupação alguma, mas eu quero dizer aqui, no caso concreto, o cidadão ele não vem aqui me perguntar se existe no orçamento do país um espaço para incluir a saúde dele. Esse espaço para incluir a saúde do cidadão faz parte de quem faz o orçamento. O cidadão, ele nem sabe se é União, se é Estado, se é município. Como é que pode uma pessoa simples ter esse conhecimento de divisão orçamentária e de responsabilidades orçamentárias do país? Tanto que o Supremo estabeleceu a responsabilidade solidária no encontro de contas entre os 3 entes federados. Em algum momento, aqueles que são responsáveis pelo orçamento, eles vão reorganizar o orçamento para caber à necessidade da população. Então, eu diria, se a necessidade da população para a saúde é maior, essa divisão orçamentária, essa análise, realmente não vai caber ao magistrado. Eu vou analisar se o Estado está deficitário na prestação da saúde. Isso é o que está sendo discutido naquele processo. Se aquela pessoa teria direito a algum tratamento, né, e esse tratamento não lhe está sendo dado. Perfeito, doutora. Agora, por que é importante assegurar a compra de um medicamento de alto custo? Se usa muito de medicamentos de altíssimo custo, que eu acho que a gente, nessa altura, pode dizer altíssimo e alto, como o Zolgensma, para tentar desqualificar a judicialização de saúde ou o direito à saúde. E muitas vezes as pessoas comparam assim, uma pessoa que toma uma criança que toma Zolgensma, ela vai gastar o dinheiro de uma campanha de vacinação. Não, nós temos que ter os dois. Porque eu posso dizer que para decidir qualquer um desses medicamentos de altíssimo custo, nós nos cercamos de muitos detalhes para ter a certeza de que aquela pessoa necessita daquilo. Então, dizer que o número de pessoas aos quais se destina é pequeno, sim, ele é pequeno. Por isso que o medicamento termina saindo com um custo caro. Mas o que é uma vida? Qual a vida que vale mais do que a outra? Então, eu acho que eu não tenho esse peso. Para mim, todas são iguais. Que detalhes uma decisão como essa leva em consideração? Em regra, remédios que estão no SUS. Em regra, remédios aprovados na Anvisa. Aí vem as exceções. As exceções elas vão ser analisadas se o remédio que está no SUS não foi eficiente para aquele tratamento. Então, vamos escalar para um outro remédio que está na Anvisa, mas ainda não foi incorporado ao SUS. Mas os médicos estão recomendando. Então, o Natjuz analisa se essa outra opção seria a melhor opção para aquele caso concreto. E a gente vai, então, analisando bula, analisando a questão de ser off-label ou não ser off-label, ser experimental ou não. Então, tem várias análises dentro, não é? Como eu disse, não é bater na porta do judiciário como se fosse uma farmácia popular. Doutora Kátia, para a gente finalizar, o que mais precisa ser considerado quando o assunto é o fornecimento de medicamentos de alto custo?
O que é um medicamento, uma caixa de remédio de R$10 mil no orçamento da maioria das famílias? É impagável. É impagável. Então, e são medicamentos que as pessoas necessitam, muitas vezes, muitos desses medicamentos nem se faz, ninguém tem essa contabilidade exata. Que tomando um medicamento, essa pessoa pode não usar o hospital, não ter internações, não ter outras doenças que teriam um custo, muitas vezes, muito superior a esses 10 mil. Então, não se tem uma análise de qual o impacto disso em relação à pessoa não ficar doente, que também é um custo também para o Estado, né? O custo dos hospitais, o custo do atendimento. Então, tem várias coisas para serem colocadas nessa planilha, mas eu acho que a planilha principal é a planilha do direito à saúde, né? E do direito às pessoas de buscar o melhor, um tratamento adequado à sua melhora. Como eu disse, não significa que tudo é dado, significa que tudo é avaliado, né? E, inclusive, avaliado porque nós temos que garantir que não há fraude, garantir que o medicamento chegue na mão da pessoa, que não haja desvio do dinheiro que é dedicado para aquele medicamento. Então, são vários detalhes que, às vezes, parece simples na judicialização de saúde. A tecnologia revolucionou o mundo e a maneira como a sociedade se comporta. O mundo digital e virtual deixou a vida das pessoas mais prática. Hoje, o cidadão resolve praticamente tudo sem sair de casa. E a justiça também segue essa tendência. Contudo, como nem todos têm acesso aos meios digitais, essa realidade preocupa o judiciário. Justiça e direito digital, acesso, evolução tecnológica, realidades regionais. Esses foram alguns assuntos em debate no seminário O Acesso à Justiça Digital, Vencendo a Exclusão, promovido pela Escola de Magistratura Federal da Justiça Federal da Primeira Região, no dia 26 de setembro. Acompanhe como foi o debate sobre exclusão digital com Ana Paula Souza. O acesso à justiça, inclusive pelos meios digitais, é uma preocupação do judiciário. E para o juiz federal Rafael Leite Paulo, discutir esse assunto em eventos como o seminário é necessário, principalmente quando se observa a Primeira Região, que está presente nas áreas mais carentes do Brasil. Ressaltando a importância gigantesca das ressalvas e de se atentar para as peculiaridades, o nosso grande desafio é se adaptar a esse mundo novo, garantir acesso efetivo à justiça de forma digital e utilizar os outros meios para fazer a cobertura da parte menor. Mas para a gente estar presente, de fato, no dia a dia das pessoas, a gente tem que estar onde elas estão. A primeira palestra foi sobre a realidade da região norte. A juíza federal Lívia Cristina Marques Pérez mostrou um panorama com diversos aspectos da região. Para a magistrada, quando se pensa em inclusão digital no âmbito da região norte, é fundamental destacar questões como extensão territorial, ausência de instituições do poder público em muitas localidades, indicadores sociais, demandas complexas e diversidade étnico-cultural. Uma região muito grande, a gente sabe, é notório a dificuldade de acesso físico, mas é importante que se pense num modelo que atenda efetivamente aquele cidadão e cidadã que é residente naquela região. Os pontos de inclusão digital do estado do Maranhão foi tema da palestra do juiz da 2ª Vara Federal de Imperatriz, Hugo Abas Frazão. Ele destacou ainda as experiências de implantação dos juizados especiais federais virtuais nas cidades de Estreito e Porto Franco, que ficam a mais de 100 quilômetros de Imperatriz e que ajudaram na realização de perícias médicas sem deslocamento dos moradores dessas cidades. Todo um suporte tecnológico foi disponibilizado para isso. Ele defendeu modelos híbridos de acesso à justiça, a depender de cada realidade. É preciso se perguntar se a dicotomia entre o analógico e o digital, entre o tradicional e o digital, o tradicional e o virtual, o presencial e o virtual, ainda são dikotomias úteis. O que eu proponho aqui é que a gente pense no modelo híbrido, um modelo híbrido e flexível. A depender da cidade, a depender da dificuldade socioeconômica do lugar, a depender da dificuldade da própria vara. É inquestionável que o mundo digital dinamizou o andamento processual e outras áreas de atuação do judiciário. Mas como fazer com que todo cidadão
têm acesso a isso. Em setembro de 2022, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, publicou a Recomendação número 133, que propõe aos tribunais a instalação de pontos de inclusão digital, os PIDs, para maximizar o acesso à justiça e resguardar os excluídos digitais. A norma tem impulsionado o sistema de justiça a avançar na inclusão de quem não tem condições. Para a desembargadora Gilda Sigmaringa Seixas, a primeira região está no caminho. Então, o Poder Judiciário realmente tem que estar onde o cidadão está. Lá na Boca do Acre, lá em Tabatinga, lá em Roraima, aonde quer que seja. É o futuro, né? Eu acho que esse futuro é o que nós desejamos a todo cidadão brasileiro. Essa inclusão digital, né, para que possamos ter uma sociedade mais livre, justa, igualitária e fraterna. Encerramos mais uma edição do programa Painel de Notícias. Foi muito bom ter vocês comigo e fica o convite para que todos acompanhem as novidades do TRF1 nas redes sociais. E semana que vem, eu, Adriana Dutra, estou de volta, junto com Ana Paula Souza e William Nascimento nas reportagens. Samir Martins na edição de áudio e coordenação geral de Ivani Moraes. Tenham todos uma excelente semana.